Eu não sei você, mas é o que paira na minha mente e coração é que o Senhor de fato se faz presente, a gente pode sentir isso. O dia é especial porque a gente celebra ao Senhor. Eu louvo ao Senhor na minha casa, eu louvo ao Senhor quando eu saio de casa, eu oro ao Senhor na minha casa, oro a Deus fora de casa, leio a palavra em casa, leio a palavra fora de casa, expressões de adoração. Mas hoje é muito especial porque nós estamos juntos aqui. E o Senhor gosta de ver os seus filhos, a sua família assim, reunida, unida, né? Agora há pouco eu me desculpava com alguns grupos, né, para ver se a mensagem se propagava, porque sei que tem muita gente em casa na expectativa do culto online. E hoje não está sendo possível. Estamos gravando a mensagem, vamos disponibilizar na página da igreja no YouTube, mas em tempo real não está sendo possível hoje, um probleminha com um provedor de internet e aí ficamos na mão, não é? Mas eu queria mais uma vez orar com os irmãos. Já proferimos palavras que servem de oração cantada ao som dos instrumentos, mas vamos continuar falando com o Senhor aí mesmo onde você está, sentadinho. Fale com Deus, mais uma palavra de louvor, mais uma palavra de gratidão ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado porque estamos juntos, como família do Senhor. E Senhor, nós esperamos a Tua vinda, assim, como igreja do Senhor reunida. Esperamos que no dia da Tua gloriosa vinda, os Teus filhos também estejam cheios de expectativas para o retorno ao lar, para nossa pátria definitiva, para o lugar da Tua habitação e que será nossa habitação também, quando o Senhor mesmo disse que deveríamos ficar tranquilos, porque o Senhor está preparando lugar para nós. Nós queremos ser achados do Senhor assim, em união, em comunhão, e ainda mais te obedecendo, te servindo e tendo muito, mas muito prazer em tudo isso. É o desejo do meu coração, como também peço ao Senhor que fale aos teus filhos hoje à noite, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos na série, intitulamos a série Vida com Propósito. Não poderia ser diferente. Nós queremos compartilhar com os irmãos, com toda a igreja, as considerações, os desafios, as verdades que nós extraímos da leitura e da releitura do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A vida do pastor Rick Warren tem sido impactada antes, durante e depois do livro, né? É um homem entregue à vontade do Senhor, como eu gostaria que a minha vida fosse entregue à vontade do Senhor também. E para isso me esforço, para isso luto, para que eu não viva, mas o Senhor viva em mim. Então, ele mesmo, o pastor Rick Warren, diz que esse livro é muito mais do que um livro. Nós estamos falando de um guia para uma jornada espiritual de 40 dias. E aí uma irmã perguntou, né, se a série teria 40 mensagens. Eu digo, não vai ter 40 mensagens. Nós sintetizamos aí e esperamos que os irmãos trilhem essa jornada, não é? Nós, como igreja, pastor Ivonaldo, né, que incutiu no coração o desejo de trazer os livros para a igreja, nós não estamos aí trabalhando o fator comercial, o lucro, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós pechinchamos e conseguimos bem mais em conta, bem mais barato do que o que se costuma comprar no mercado, né? Alguns irmãos perguntam, pastor, me mande o arquivo, o PDF desse livro. Eu digo, irmão, olha, até que tem disponível, mas é tão barato, né? O livro é tão barato, então vamos, se puder, né? Faz um esforcinho e adquire o livro, porque de certa forma você também abençoa o ministério do pastor Rick Warren. Para quem não sabe, eu vou abrir aqui um parêntese para contar, porque é um testemunho bom, né? Nós não podemos trazer o pastor Rick Warren aqui para falar aos irmãos, mas está escancarado aí nos testemunhos dele. Pastor Rick Warren foi abençoado com a explosão de venda desse livro,
muitas pessoas compartilhando suas mudanças de vida em termos de despertamento espiritual para o propósito de Deus para a vida de cada um. E com a repercussão positiva desse livro, ao final de 25 anos servindo a igreja, ele pôde devolver à igreja 25 anos de salários, né, de sustento, por conta das bênçãos recebidas com a vendagem dos livros, né? E era uma coisa que ele queria muito, porque ele disse: se eu pudesse, no início do meu ministério, até o final dele, eu faria isso de forma gratuita. Mas eu não podia, eu tinha esposa, filhos, enfim, tudo, né? Tinha uma vida como eu tenho a minha, você tem a sua, né? Mas ao final dos 25 anos, e ele continua servindo a igreja, escreveu outros livros, ele devolveu 25 anos de salário. Tudo corrigido, tudo ajustadinho, né? Para que depois, um ano depois, numa conferência, e veio uma emissora de TV e tal, o repórter perguntou para ele, né? O que ele fazia, né? O quanto era que ele ganhava. Ele disse assim: eu trabalho de graça. Porque ele queria muito dizer isso, né? Mas enquanto estava recebendo a remuneração, não podia dizer. E depois que devolveu, abençoou a igreja, e o pastor tem projetos missionários e de ação social em vários países, por conta do livro Uma Vida com Propósito e dos outros livros. Então, esse livro, essa jornada de 40 dias, eu digo que é o livro mais gostoso de se ler, porque você não precisa ler 5, 6 capítulos, 10, 20 páginas por dia. Você lê um propósito, você lê um capítulo por dia. E ali você trilha essa jornada espiritual, buscando você mesmo responder como um psicólogo faria com você, né? Busque, vamos encontrar o caminho. Você pode encontrar o caminho, você pode chegar a dizer, a responder ao seu próprio questionamento. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Então, todos estão convidados. Irmãos, eu confesso a vocês que, por mais que eu tenha consciência do meu chamado e da minha existência, por vezes eu me sinto tentado a voltar a me questionar sobre se de fato eu estou fazendo a coisa certa, sobre se de fato eu estou fazendo as coisas pelas motivações certas, ou se eu estou vivendo a minha vida da maneira que Deus projetou ela para mim. De vez em quando eu sou tentado, né, a me fazer esses questionamentos. Então, todas as vezes que eu li esse livro, eu me sinto mais amado por Deus, eu me sinto mais discipulado por Deus e até disciplinado por Deus, porque eu sei que Ele me ama, eu tenho certeza disso. Então eu aceito a sua disciplina, e eu sinto que é como se o próprio Deus respondesse cada porquê que aparece na minha mente, cada porquê que brota do meu coração. Ele responde cada um pacientemente. É assim que eu me sinto quando eu me proponho a ler de novo, e leio de novo, e leio de novo. Então, semana passada nós começamos a série. O pastor Ivonaldo nos relembrou, né? Nos relembrou, o termo é esse, porque todos nós sabemos, e vez por outra, falhos como somos, nós também podemos esquecer. Então nós somos lembrados que tudo, mas absolutamente tudo, começa com Deus. Ou seja, eu não vou descobrir o real sentido da minha vida olhando para dentro de mim mesmo. Sabe por quê? Porque eu não sou o foco não sou eu. Deus é o Criador, Deus é o construtor, Deus é o fabricante. Então, tudo começa com Ele. Hoje nós vamos avançar um pouquinho. Hoje nós vamos ver que nós fomos criados para a eternidade. Nós vamos entender que essa vida não é tudo o que temos. E dos tantos textos, a gente tem que escolher um. Eu escolhi para tratar com os irmãos
as considerações de Salomão que estão em Eclesiastes capítulo 3. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, acompanhe comigo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar, ou a isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Salomão diz aí no versículo 11 que Deus colocou no coração do homem o anseio, o desejo pela eternidade. Eu acredito nisso. Eu separei duas citações de professores renomados, cada um no seu tempo, professores americanos de duas grandes universidades, um professor filósofo que lecionou na Universidade de Harvard, o filósofo George Santayana. Ele tem a seguinte citação, é disponível a quem quiser, principalmente aos que estudam filosofia, porque quem leciona em Harvard merece ser ouvido. E ele disse o seguinte, eu queria que você prestasse atenção. Ele fala assim: por que as coisas não seriam, em sua maior parte, absurdas, fúteis e transitórias? É assim que elas são e é assim que nós somos. E os dois combinam muito bem. Ou seja, as coisas e nós, em sua maior parte, são absurdos, fúteis e transitórios. Um outro professor, um brilhante professor da Universidade de Colômbia, também nos Estados Unidos, professor Joseph Crutch, ele disse que não há motivo para supor que a vida do homem tem mais significado do que a vida do mais humilde dos insetos que se arrasta para a aniquilação. Não há motivos para supor que a vida do homem tem mais importância ou mais significado do que a vida do mais humilde dos insetos. Eu volto a dizer que esses dois homens brilhantes, foram brilhantes de fato nas suas respectivas áreas, no respectivo tempo na história. Só que
concernente a essas duas citações, a maioria dos cristãos que as ouviram, agora vocês também fazem parte desse grupo, a maioria desses cristãos não concordam com o que eles escreveram ou com o seu pensamento. Porque quando vemos o trato de Deus com o ser humano, nós cremos que a vida humana é muito mais extraordinária do que uma simples existência transitória, uma coisa rápida, passageira. Nós não somos insetos, né? E eu acredito que o professor Crouch sabia que os insetos, eles possuem ciclos de vida. Você pode até concordar que os humanos também têm ciclos de vida, mas eu gosto mais de pensar que os seres humanos têm histórias de vida. Eu vou pegar, por exemplo, uma abelha, né? Ninguém consegue, ou pelo menos se propõe a escrever sobre a vida de uma abelha. Aquela abelha, a dona abelha. Um ciclo de vida, figurinha marcada, né? Agora, pessoas são singulares, pessoas são únicas, pessoas têm histórias de vida. Você, como alguns cientistas, podem escrever sobre usos e costumes, história de um determinado povo, mas esse povo, olhado mesmo a fundo, é formado por pessoas únicas, pessoas singulares. É complicado escrever sobre a vida do ser humano. Você generaliza, mas quando você se propõe a escrever sobre a vida do ser humano, olhando para a sua certidão de nascimento, para o seu documento de identidade, você precisa escrever bilhões e bilhões e bilhões de histórias. E todas elas serão diferentes umas das outras, porque nós somos singulares. E se nós não fôssemos singulares, então nós também não seríamos importantes, não teríamos importância nenhuma. Se não somos singulares, não temos importância, e se nós não temos importância, por que ou para que viver? Viver para quê? Se nós não temos importância, se não somos únicos, se não somos singulares, a vida vale a pena ser vivida? A gente bem que podia, então, se não temos importância, se não somos singulares, a gente poderia, de fato, viver, mas viver como aqueles estoicos, aqueles epicureus da filosofia epicurista, estão escritos na palavra de Deus, nos tempos de Jesus, nos tempos do apóstolo Paulo, e eles diziam o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã vai todo mundo morrer mesmo. Pois acreditem que é assim que mais da metade do mundo vive. Mais da metade do mundo hoje vive. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vivem apenas, ou vivem para esse pequeno parêntese que se abriu na eternidade, que é a vida. A vida de 50, 60, 70 anos, sabe-se lá, né? Os mais saudáveis, 80, 90. Não é só isso, meus irmãos. Nunca foi o desejo do Criador. Esse livro, né, de Eclesiastes, que já foi considerado, né, um livro escrito por uma pessoa decepcionada, né? Nos capítulos desse livro, Salomão apresenta aí alguns argumentos que comprovam que a vida é fútil, a vida é correr atrás do vento. Mas ele é sábio, ele é inteligente demais para não rebater os seus próprios argumentos. Ele ele joga aí alguns motivos porque que ele acha que a vida é fútil,
que as coisas que a gente faz não tem muito sentido ou não faz muito sentido. Ele diz isso. Mas ele também rebate, ele mesmo, antes que você o crucifique, ou os seus leitores, porque ele se apresenta no livro como sendo o pregador, o professor, dependendo da sua versão. Mas ele é muito inteligente, a gente sabe disso. Ele recebeu de presente do Senhor sabedoria, muita sabedoria. Ele começa a rebater os seus próprios argumentos. E aí no capítulo 3 até o capítulo 5, né, ele começa a rebater aí, porque o primeiro argumento que ele lançou no início do livro é que há muita monotonia nessa vida que a gente vive. A vida é uma monotonia só, é uma chatice só. Mas ele rebate isso, né? Ele começa a considerar, ele considera inclusive a presença de Deus. Ele descobre aí que é preciso a gente considerar 4 fatores para de fato a gente entender se a vida é ou não sem sentido, é ou não chata e monótona, né? Então eu li alguns versículos e aí ele considera o seguinte: em primeiro lugar, Salomão ele olha para algo que está acima do ser humano, um Deus que está no controle de tudo, está no controle inclusive do tempo. É como se Salomão tivesse lido o livro, né, do pastor Rick Warren e ele começa a dizer que tudo começa com Deus. O tempo, olha para cima, tem um Deus. Depois ele diz o seguinte: olha para dentro de você. Olha para dentro de você, porque esse Deus colocou a eternidade dentro de você. Depois ele diz: olha adiante, ser humano, olha adiante, que aí você vai ver uma certeza, que é a certeza da morte. E depois dá uma olhada ao teu redor, que você vai ver que existem muitos problemas, muitos fardos pesados nessa vida. Tudo isso é vida. Tudo isso é vida. Então quando o Salomão pede para o ser humano olhar para o alto, olhar para dentro, olhar para frente e olhar ao redor. Quando ele pede para a gente olhar para o alto, né, ele coloca Deus aí como quem começa tudo. Ele fala dos tempos, das estações. Isso são as leis naturais de Deus. E se essas leis que foram determinadas por Deus desde a fundação do mundo até hoje, se elas não fossem confiáveis, nós estaríamos vivendo, talvez ainda, né? Olhe lá se ainda estivéssemos vivos, né? Mas se as leis de Deus quanto aos tempos, às épocas, às estações não fossem confiáveis, nós viveríamos num caos, situações caóticas, impossíveis até de se imaginar. Salomão aí faz 14, né? Eu contei de uma por uma, 14 declarações de que Deus trabalha na vida de cada indivíduo, procurando ali realizar a vontade. Existe um tempo para tudo, né? Para tudo, para tudo, para tudo. E aí existe uma inferência muito clara, é só prestar atenção, que se nós cooperarmos com o tempo de Deus, a vida vai ter sentido. A vida tem sentido. Desculpe, Salomão, mas a vida faz sentido. Algumas dessas declarações que nós lemos aqui, até o versículo 8, são fáceis da gente compreender, outras mais difíceis, precisam um pouquinho de ajuda, mas nós não vamos nos ater a ela hoje não, talvez numa outra mensagem. Nós vamos olhar para dentro e termos a certeza de que nós fomos criados para a eternidade. Porque o próprio Salomão, ele para de olhar para a vida, como ele mesmo diz, debaixo do sol. Comece a ler aí o livro de Eclesiastes, no capítulo 1 ele fala não sei quantas mil vezes aí, não sei quantas vezes. A vida debaixo do sol, a vida debaixo do sol, a vida debaixo do sol. No capítulo 2 ele fala, né? Versículo 17, 18, 19, a vida debaixo do sol, a vida debaixo do sol. Quando ele para um pouquinho de olhar para essa vida debaixo do sol, ele admite que existe um Deus, Deus está presente,
E ele admite que Deus colocou no coração da sua criação mais sublime um desejo, um anseio, uma vontade pela eternidade. Eu confesso mais uma vez aos irmãos que antes da leitura desse livro, eu nunca antes havia sido ministrado sobre essa afirmação de que Deus colocou a eternidade dentro de mim. Mas assim, desde que me converti ao Senhor Jesus, me converti com essa promessa de que Ele estaria preparando morada, de que eu habitaria com Ele. No começo foi meio complicado para eu aceitar isso, porque eu vinha de uma doutrina de que eu não poderia entrar no céu. O céu seria para a nata, o povo mais seleto, os melhores dos melhores, os queridinhos de Deus, né? Quase que eu dizia que os impecáveis, mas é complicado. E eu tinha dificuldade de aceitar isso. Como é que vai ser? No céu, não vai dar. Eu nunca tinha sido ministrado de que o Senhor, eu digo assim, antes desse livro, meus irmãos, porque eu li esse livro já há 15 anos atrás. E uma breve explicação como esse livro dá sobre isso, sobre de que existe eternidade em mim, já seria o suficiente para resolver muita coisa na minha cabeça, né? Muitos questionamentos, para elucidar em mim o porquê das coisas que eu vejo, das coisas que eu apalpo, das coisas que eu compro, das coisas que eu já vi, muitas delas coisas raras, das coisas por mais nobres ou por mais caras que eu tenha visto ou adquirido. Nada disso pode ou conseguiu resolver as reclamações da minha alma. Por mais excitado que a pessoa fica querendo uma coisa, querendo um emprego, querendo uma promoção, querendo um objetivo ali ser alcançado, quando você consegue, né, aí faz que nem a mãe lá do humorista. Ué, é só isso? Vai morrer agora por causa de uma besteira dessa? Me diga o que foi que você já comprou nessa vida que te fez tão feliz que você dispensaria morar no céu, que você dispensaria a eternidade. Me diga quanto dinheiro você já conseguiu acumular, e ainda acumula, né? Me diga o valor. Escreva num pedacinho de papel, venha deixar bem aqui em cima. Ou então deixa na tua cadeira aí, né? No final do culto eu pego. Dizendo o tanto de dinheiro que você conseguiu, ou o tanto de dinheiro que você quer ganhar, que te daria felicidade tamanha, satisfação tamanha, que você dispensaria passar a eternidade com Deus. Bens terrenos, prazeres efêmeros. Você compreende o que é efêmero? Está aqui, já não está mais. Conquistas financeiras, nada disso preenche o vazio do coração do homem. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Eu nunca cheguei no topo do topo do topo desse mundo. Eu vejo na televisão, eu leio nas revistas, né? Hoje nem tanto, não compro mais revista, mas a gente tem revista eletrônica toda à disposição. Existem rankings aí medidos para saber como é que está a dança das cadeiras, quem perdeu o primeiro lugar para quem, para saber quem é o bilionário, o trilionário, o homem mais rico desse mundo. Nada disso, nada disso. Olha, nós fomos criados, meus irmãos, para prazeres muito mais elevados do que esses aqui. Salomão disse que teve um momento na vida dele em que ele
se entregou a tudo mesmo, se entregou a tudo. Eu decidi entregar-me ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Sabe por quê? Porque eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. No capítulo 2, versículo 3, ele diz isso. E aí ele começa a enumerar tudo. Olha, eu ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis. Ele era um rei. Ele não ajuntou tesouro só do reinado dele, do imposto dos israelitas, não. Ele ajuntou para si tesouros de reis e de províncias. Eu servi-me de cantores, de cantoras, eu tive um harém, as delícias dos homens. Eu me tornei o mais famoso, o mais poderoso de todos os que já viveram em Jerusalém. Quantos podem dizer isso nesse mundo hoje? Aí esse homem diz assim: a vida não faz sentido, é tudo correr atrás do vento. Nós fomos feitos para coisas mais sublimes, para aspirações, para vontades, para objetivos, para conquistas mais sublimes. Nós temos em nós não só as digitais daquele que nos fez, mas nós temos a própria natureza daquele que nos fez. Então, essas coisas aqui, ajuntadas, adquiridas, pelas quais nós derramamos suor e sangue, durante 50, 60, 70, tem uns aí correndo, doidos aí de moto, que encurta, né? Faz 16, aos 20, né? Faz os pais chorar mais cedo, né? Essas coisinhas adquiridas, nesse curto espaço de tempo que se abre aí na eternidade, isso não satisfaz o ser que foi criado para ser eterno. Aquilo que é transcendente, aquilo que transcende essa realidade aqui, aquilo que está acima, fora do plano do dinheiro, do real, do dólar, aquilo sim é que pode satisfazer as reclamações da minha alma, os meus desejos mais profundos. Salomão teve tudo, meus irmãos, e não se satisfez. E existem muitas pessoas, muitos cristãos até, vivendo nessa condição, correndo atrás do vento, e outros desfrutando o céu na terra, que essa é a vontade de Deus para nós. Somente os prazeres espirituais que resultam da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja, da comunhão com os irmãos, só isso pode acalmar a minha alma, pode aquietar a minha mente, pode fazer transbordar de gozo o meu coração. Eu posso ter uma vida prazerosa. Sabe por quê? Porque Deus me fez assim. Deus me criou para Ele. Eu fui criado por Ele e para Ele. Então somente o próprio Deus pode me dar satisfação. Deus, Ele nos destinou segundo a sua imagem e semelhança para a gente viver eternamente. Aquele discurso lá no Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele combinava para fazer um ser que fosse eterno como ele é eterno. O homem foi criado para a vida eterna. Aqueles que investem apenas nessa vida são loucos, já perderam a sua sanidade. Loucos. Paulo diz que se a gente só pensa nisso aqui, nós conseguimos transformar a primazia da criação de Deus nas mais miseráveis criaturas dessa terra. Se os nossos olhos só estão focados aqui. Aqueles que buscam um sentido para a sua vida nas aventuras, na embriaguez que esse mundo oferece, na instabilidade que as riquezas oferecem, ou nas aventuras do sexo, talvez no glamour, né, do sucesso, de estar no topo ou estar acima de algumas classes.
Todos que investem, que vivem a vida para isso, descobrem que todas essas conquistas não passam de vaidade. Nem que descubram isso no leito das UTIs, dos prontos-socorros, dos hospitais caros ou baratos. Mas descobrem, tudo foi vaidade. Tudo tem um brilho passageiro. É como se fosse uma névoa. A nossa alma só encontra repouso, só encontra prazer, só encontra satisfação quando a gente está nos braços de Jesus. Eu creio nisso. Porque nós vivemos num mundo onde as coisas são temporais, são perecíveis, as coisas têm data de validade. O homem, ele é um ser muito cego mesmo para não perceber essas coisas. Tudo tem validade, tudo perece. Todas as coisas ao nosso redor estão morrendo, estão caminhando para o seu fim. A matéria, ela não é eterna, ela é perecível, tudo acaba, tudo se quebra, tudo é corroído. Tudo que é criado está sujeito à destruição, à morte. Tudo sobre nós está morrendo, exceto a nossa alma. Nós fomos criados para ser eternos. Nós estamos indo, meus irmãos, para a eternidade. Desde o dia que você veio a esse mundo, você está rumando para a eternidade. Creia nisso. Seja para um lado, seja para o outro lado, mas você, eu, estamos indo para a eternidade. Nós fomos criados para ser eternos. A Bíblia diz, né, a nossa vida é como um sopro, uma flor que logo murcha, que logo seca. É como um corredor veloz. É como se fosse um breve pensamento. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90 diz isso, né? Então, quando você compreende, quando nós compreendermos plenamente que a nossa vida, ou a vida, ela vale muito mais do que o aqui, do que o agora. Quando nós percebermos, chegarmos à plena convicção de que a vida aqui é uma preparação para o que vamos viver na eternidade, então, viver aqui faz muito sentido. Viver aqui vai começar a fazer uma diferença enorme. Nós vamos viver de forma diferente. Cada um de nós, com essa compreensão bem viva, nós vamos passar a lidar com a nossa vida de forma diferente. Nós vamos lidar com cada relacionamento de forma diferente. Cada tarefinha que a gente for fazer, cada meta que a gente for cumprir, cada circunstância que a gente vivenciar, vai ser de uma perspectiva nova. Porque nós vamos estar focados na eternidade. É por isso que Jesus disse, ajuntem tesouros no céu. E até hoje ainda tem gente procurando, né, o código do banco, o número da conta corrente, né, do céu, para poder botar dinheiro lá. Tesouro no céu. Se a gente tem a compreensão de que a nossa vida não é só isso aqui, não é só o aqui e agora, de forma assim, súbita, muitas atividades, até mesmo os problemas que a gente vivenciava antes, que antes nos tiravam o sono e que passavam pela nossa alma atribulada, às vezes um problema simples de resolver, colocando só o pé no chão e a mente para pensar ali um pouquinho, dava para resolver, mas por causa da alma que é atribulada, que não se satisfaz, se dimensiona e cria um problema, um furacão gigantesco na vida e atormenta quem está ao redor. Tudo isso vai ficando mais insignificante, mais insignificante, mais insignificante. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você entende que Ele te criou para você ser eterno, quanto mais você descobre como é que se deposita tesouro no céu, as coisas aqui vão tendo outro valor. Vão tendo outro valor. Isso, meus irmãos, eu falo de mim mesmo, né? Eu compartilhava com meus amigos.
Isso não é viver de forma irresponsável. Eu não me acho um fanático religioso. Eu não me acho um influenciador para o mal. Fazendo uma autoanálise, me olhando no espelho, perguntando a quem convive comigo, eu não me acho um influenciador daqueles que querem encurtar a tua vida. Só que eu tenho sido convidado ao Senhor a meditar mais sobre a eternidade. Desde que eu recebi o chamado pastoral, que eu escuto, né, de que todo tema é fácil da gente pregar, e de fato se prega, mas ninguém prega sobre o céu. Porque a Bíblia fala pouco, fica complicado, a gente dizer que a gente vai caminhar nas nuvens ou coisa parecida. Mas fala-se pouco sobre o céu, fala-se pouco sobre a eternidade. Eu tenho sido desafiado. E nesses tempos difíceis, né, eu compartilhava ainda ontem com os irmãos, eu nunca vi a pandemia como um motivo ou desculpa para uma autoproteção, para eu me enclausurar, para eu defender a minha parte. Por favor, isso é pessoal, tá? Isso é pessoal. Isso é um testemunho, tá bom? Eu não quero que vocês me vejam como um mau influenciador, como um fanático religioso. Eu sei que a fé não imuniza totalmente. Mas eu tenho fé no meu Deus, né? Mas talvez por pensar na eternidade, eu nunca usei esses tempos para uma desculpa de férias prolongadas ou de autoproteção. Mesmo correndo o risco de perder tudo que de mais precioso eu tenho. A minha esposa, as minhas filhas, o meu pai, a minha mãe, que são idosos, os meus irmãos. Mas eu sempre vi esse tempo como um convite do Senhor para dizer o seguinte: vai. As circunstâncias, o labor dessa vida está amolecendo o coração das pessoas. Eles estão esperando por você, para que você me leve até elas, para que você as abrace, para que você as conforte, para que você apresente as delícias da eternidade. Você tem a opção de se enclausurar, de se trancar, de fazer o que você quiser. Faça. Você vai proteger a sua família, né? São bens preciosos que eu te dei. Isso é um testemunho pessoal. Outro dia o pastor ministrando aqui aos nossos corações, pastor Isaac, no princípio da releitura do livro Uma Vida com Propósito, né, ele perguntou, né, que realidade a eternidade trouxe para você? E eu disse: eu perdi o medo da morte. Eu perdi o medo da morte. Eu sei que eu vou encará-la, né? Há muitos anos atrás eu cantava uma música do Raul Seixas que dizia isso, né? Qual será a causa da minha morte? Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. E no teu beijo provarei um gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Poético, né? Eu perdi o medo da morte. Eu não brinco com a morte, nem saio por aí correndo atrás dela. Nem quero, né? Pagar como muitos pagaram, não é, Isaías? De pregar de púlpito aqui, não tenha medo da morte, amanhã, olha, tá vendo? O pastor pregou, morreu. Entendam, eu não ando buscando ela. Eu não ando desafiando ela. Eu só peço ao Senhor, Senhor, cumpra em mim o propósito da eternidade. Porque a eternidade é para hoje também, é para agora, é para essa vida. Nós devemos encarar a nossa vida como um teste. Nós devemos encarar a nossa vida como um cargo de confiança. Deus nos deu a vida para vivermos assim. Encare ela como um teste, porque o Senhor vai te testar a todo momento. Ele te ama. Ele quer saber se você está mais juntando dinheiro aqui ou se você está colocando no banco celestial.
Onde está o teu coração? Onde estão as tuas riquezas? Onde está o teu prazer? Nós estamos fazendo, sabe o que aqui? Semeando. Gálatas 6:8, o apóstolo Paulo disse: quem semeia para a sua carne, colherá da carne a sua destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do próprio Espírito, vai colher para a vida eterna. Nós estamos aqui semeando, sementes que vão crescer, que vão amadurecer. Existem consequências eternas para a eternidade, sabe? Daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, das minhas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Tudo isso vai repercutir na eternidade. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. O que nós vivemos nessa vida, nós vamos colher depois da morte, por toda a eternidade. Por toda a eternidade, meus irmãos. Dá para mensurar o que é eternidade, meus irmãos. A gente está estudando o Antigo Testamento na classe da escola bíblica, a gente fala de coisa de 2000 anos atrás, 2500 anos atrás. Fica difícil da gente mensurar isso. Você imagina a eternidade. E aí eu quero trazer para a igreja duas considerações, duas verdades à luz da eternidade. A primeira é que a felicidade futura daqueles que são salvos é certa e é eterna. Tanto é certa como é eterna. É como se fosse uma festa de casamento que não acaba nunca, que nunca vai acabar, que não é chata, que não é monótona. É uma felicidade que não envelhece, que não tem problemas de dores, que não tem fadiga e que jamais vai morrer. Deus é quem vai nos encher e vai nos manter cheios de alegria e de satisfação, porque nós fomos criados por Ele e para Ele. O salmista disse o seguinte, Salmo 16, versículo 11: Tu me farás conhecer a vereda da vida, Tu me farás conhecer a alegria da Tua presença. Eterno prazer eu vou sentir à Tua direita. Olha só, de um lado ou do outro, nós somos eternos e viveremos eternamente. Agora, a felicidade dos salvos é essa: alegria constante, prazer do lado direito de Deus. Porque quando chegarmos no céu, nós chegaremos na nossa casa. Nós voltaremos para casa. A Bíblia diz que nós somos forasteiros. Ela usa vários termos dependendo da tradução. Forasteiro, visitante, peregrino, estranho. Tudo isso a Bíblia usa para descrever a nossa breve passagem aqui. Tem que ser uma passagem de influência. Aqui não é o nosso lado permanente, o nosso lado definitivo. A nossa identidade está no nosso lar eterno, na nossa pátria, que é lá no céu. A nossa identidade está lá. Embaixadores são estes. O Senhor nos constituiu como embaixadores. Ele nos mandou para essa vida, para esse país, para essa terra, para nós cumprirmos a missão, para nós reconciliarmos. Não é isso que o embaixador faz. Ora, vou colocar um embaixador do meu país no outro país, porque jamais eu quero guerra com esse país. Eu quero paz. O Senhor disse: eu quero paz com a minha criação. Eu os fiz para serem eternos. Vão lá, vai lá, Erivan. Nasce, cresce. Se satisfaça em mim enquanto você estiver lá. Mostre quem eu sou. E depois volte para casa. Não compre casa lá não. Não tire o green card de lá não. Não compre terreno lá não. Sabe? Não crie raízes lá não. É o que está acontecendo com muito embaixador. Os caras não querem voltar para o céu. É muito crente adoecendo, morrendo, por medo da morte. Por medo da morte. Tem muito crente desesperado, infartando por medo da morte. Preocupado com quem vai ficar as riquezas. O que a viúva vai fazer?
das coisas que Ele construiu. Para a nossa pátria, lá, a nossa herança será incorruptível. Não tem inflação, não tem ladrões, não tem traça, não tem ferrugem. Jamais sentiremos fome, jamais sentiremos sede, jamais teremos cansaço, jamais seremos assolados por qualquer doença ou pandemia. Não haverá mais despedida nos relacionamentos, não haverá inclusive relacionamentos quebrados, não haverá mais dor, não haverá contenda entre a nossa família. Jamais haverá maldição qualquer. Nós estaremos na casa do Pai, com o Pai. Nós estaremos no paraíso, nós estaremos no céu, nós estaremos no lar que Jesus foi preparar. Não se turbe o vosso coração. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: eu sou amigo de vocês, mas eu vou passar real para vocês agora. Eu estou indo preparar lugar. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Lá nós conheceremos como somos conhecidos também. Nós estaremos lá para sempre com o Senhor. E não é de surpreender que Paulo tenha dito aos Tessalonicenses: olha, consolem-se uns aos outros com essas verdades. É isso que eu estou falando para a igreja de Jesus, para essa família linda que Deus me deu. Meus irmãos, creia em Deus. Nós fomos feitos para a eternidade. Nós vamos estar do lado direito de Deus. Porque a outra verdade que eu quero compartilhar com você, você que me escuta, né? É que a miséria futura daqueles que não creem em Deus também será eterna. A desgraça futura daqueles que não aceitam a Jesus Cristo também será eterna. E por Deus, não creia que isso é fanatismo religioso, por favor. Essa é uma terrível verdade que está nas Escrituras e que eu não posso omiti-la de vocês. Se a bem-aventurança, né, do salvo, ela é eterna, então a condenação daqueles que ainda não aceitaram a salvação será eterna. Os nossos sofrimentos, o apóstolo Paulo disse isso, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna. E olha, ninguém falou mais de penalidade como Jesus Cristo. Foi Ele que falou sobre o fogo que nunca se apaga, do bicho que jamais deixa de roer. Foi Ele que disse que os justos vão para a vida eterna e os ímpios vão para a condenação eterna. Foi Ele que disse isso. O apóstolo João confirmou o que ouviu da boca dele quando escreveu o Apocalipse no capítulo 21, versículo 8. Ele disse: os covardes, preste bem atenção de novo que eu vou dar ênfase a essa palavra, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. E isso será eternamente. A única companhia que a pessoa vai ter nessa condição é da sua consciência. A única companhia. Quando João disse que os covardes estarão nesse lugar, você acha contra quem foi cometido covardia? Foi praticada a covardia? Queridos, definitivamente eu estou convicto de que nós fomos criados para a eternidade. Seja com Cristo ou seja sem Ele. Seja com Cristo ou seja sem Ele. Salomão falou no final do livro de Eclesiastes. O apóstolo João também disse isso. O mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que esse mundo deseja.
Mas se você fizer a vontade do Senhor, você viverá para sempre. Você viverá eternamente. Salomão disse assim, ó, o pregador, no final do livro, capítulo 12, versículo 13, ele diz, olha, o pregador está dizendo para vocês agora, a conclusão que eu tiro dessa vida. Tema ao Senhor e obedeça às suas leis. O obedeça, você terá vida. Então, se hoje você ouviu a voz de Jesus te chamando, não endureça o seu coração. Não adie sua entrega a Jesus Cristo, porque existe um abismo ou um paraíso na sua frente. Eu te pergunto, para onde você quer ir? Eu te pergunto, para onde você está indo? Lembre-se, quando você for tentado a praticar o mal e a tua mente for seduzida com o que as pessoas dizem, com o que você escuta dizendo, isso aí não tem nada a ver não, rapaz, todo mundo faz. Eu queria que você lembrasse dessa mensagem. Eu queria que você lembrasse da eternidade. Lembre da eternidade. Como é que você está usando o teu tempo? Agora eu estou falando para os meus irmãos em Cristo. Como é que você está aproveitando o teu tempo aqui? O que você está fazendo? A vida é curta, meus irmãos. Você não conhece o amanhã, ninguém conhece. Você espera por ele, mas conhecer você não conhece. Os teus projetos, né? Como é que você está investindo o teu tempo? Você está investindo em mais projetos de como ganhar dinheiro, de como comer bem, como beber, como se casar, se dar em casamento. E aí? O que você tem feito para satisfazer a tua alma que é imortal? Será que você não está desperdiçando o teu tempo com coisas fúteis? Eu te pergunto mais, você está preparado para se encontrar com Deus, meu irmão? Você está desejando isso do fundo do seu coração? Pastor, eu não vou responder porque se eu disser isso, eu vou dizer que eu estou desejando a morte. E isso aí é agouro. Eu desejo muito me encontrar com o meu Senhor. Desejo demais. Desejo muito me encontrar com o meu Senhor. Tenho muitas perguntas, muitos abraços. Como é que você vê a tua vida hoje? Será que você tem sido aprovado nos testes que o Senhor tem aplicado? Onde é que você está aí na eternidade, meus irmãos? A eternidade está vindo.